Pois bem, galera, mais uma sexta-feira começando e hoje é dia da gente finalmente trabalhar nesse carinha aqui. Se você não viu os últimos vídeos falando a respeito do R36H, cara, eu tenho certeza que vale a pena você acessar a playlist aqui do canal, porque essa playlist tá top. E não somente apresentando um novo produto pra vocês, melhor do que o R36S, melhor do que o R35S, cara, esse console é fera. E hoje, galera, a gente vai fazer aqui a montagem do nosso cartão com o sistema de jogos e também falar sobre alguns cuidados que você deve ter nessa hora de construir o seu cartão de jogos. E bem, galera, a respeito dos cartões de memória ainda existe muita desinformação referente a marcas, qual que é melhor compatível. Então hoje a gente vai utilizar o mesmo cartão do último vídeo, que é aquele da SanDisk Ultra de 64 GB, para finalmente a gente conseguir fazer uma montagem perfeita do cartão com o sistema de jogos. E nessa parte, galera, não tem segredo algum. A gente vai fazer a implementação de algumas ROMs e principalmente ali a gente vai mover apenas as pastas necessárias. Mas a gente não consegue fazer nada aqui basicamente nessa tela, então bora lá pro PC. Pois bem, galera, já estamos aqui no computador e agora a gente vai fazer a montagem desse cartãozinho aqui do EasyRooms e tem que tomar o máximo de cuidado possível quando a gente for fazer essa construção. E o quesito é muito simples o porquê. Acaba acontecendo que esses cartões, quando você compra, que ele já vem com o adaptador original, muito desses adaptadores não vem numa qualidade muito boa. Quando eles montam lá os pacotes lá na Malásia e tudo mais, às vezes ele já tem esses adaptadores de uns cartões de memória um pouco mais antigos. Então às vezes pode ser que o adaptador esteja ruim, mas o cartão de memória não. Foi exatamente isso que aconteceu quando eu fui fazer ali a manipulação do cartão, colocar as ROMs e tudo mais, que eu tive ali um grande infortúnio de ter que formatar o EasyRooms completamente para conseguir fazer o cartão funcionar. Então, o que eu tenho aqui de intenção de fazer? Eu tô aqui na pasta do backup do EasyRooms que a gente fez do cartão original. Eu também tô aqui na nossa pastinha que a gente tem aqui os packzinhos feitos. Principalmente o de GBA, GBC, Nintendo 64, PS1, que é um dos principais, e o de PSP. O PSP ele é um pouco mais pesado, ele tá pesando ali 7 GB com todas as ROMs, então por isso que a gente vai fazer a inserção manual aqui do EasyRooms de todos os emuladores para não sobrecarregar o sistema. Ah, André, mas não é mais vantagem você já deixar montado o seu sistema diretamente ali com todas as ROMs e tudo? Sim e não. Conforme a gente vai fazer essa montagem do cartão, eu quero colocar principalmente a questão dos jogos de PS1, cara, são jogos muito pesados no quesito de tamanho. E são jogos em formato ISO que vão pesar pra caramba. Digamos, 7 GB é o que a gente teria pra fazer algumas modificações. E aqui no EasyRooms, a gente tem 47.7 GB. Claro, a gente não vai ocupar tudo isso fazendo a seleção manual, mas a gente consegue ali fazer os testes dos jogos pra ver, por exemplo, até onde que o console suporta. E como eu já tenho aqui no meu EasyRooms o Port Master atualizado ali com Stardew Valley, aquele Space Cadet Pinball e tudo mais, eu acho que vale a pena a gente pegar e fazer manualmente ali, passa por passa, do que a gente sobrecarregar o cartão com o EasyRooms total e dar algum tipo de problema. Mas chega de enrolação, galera. Primeiro emulador que eu quero colocar ali, que é o emuladorzinho de Super Nintendo, é muito simples de você procurar para você evitar de ter que ficar dando scroll no mouse. É só você apertar a primeira letra do emulador, no caso do Super Nintendinho é o SNES, né? Apertou S, tem aqui o SNES SMU, blá blá blá. Você sobe aqui para cima e ele tá logo aqui. O que que a gente vai fazer? Eu vou copiar apenas, eu não vou dar recortar, eu vou copiar. No caso, eu vou copiar basicamente todas essas 3 pastas aqui do SNES, porque não sei, né? Acessar o EasyRooms e aqui dentro do EasyRooms a gente vai colar. Como o SNES, ele não é uma ROM não, ele não é um emulador muito pesado, ele não vai pesar tanto, ele pesou ali 2 GB e alguma coisinha, então ele não vai sobrecarregar tanto assim o cartão. E como são jogos que eu quero trazer ele pra vocês, que são jogos muito mais leves pra gente poder rodar, jogos assim que de fato eu vou jogar, eu acho válido isso. Porque o que acaba acontecendo? Muitas pessoas compram esse console e falam assim, ah, eu quero ali pegar e quero instalar todos os jogos possíveis. Vamos ser sinceros, você não vai jogar os 15 mil jogos que tem. Cara, não tem o porquê mentir. Deixa somente os jogos que você vai rodar, que não tem problema algum. Então, beleza, galera. Já copiou aqui a pastinha do SNES. A gente já tá aqui com todos os jogos e tudo mais. E quando a gente volta aqui, lá naquela parte do meu computador, a gente consegue ver que ele já consumiu aqui um pouco. Então, em resumo, para fazer essa montagem do cartão, vai ser basicamente isso. Agora, quando a gente for selecionar aqui, por exemplo, a pastinha do GBA, tem o Game Boy Color e o Game Boy Advance. Como ele não tem, digamos assim, dependências, por exemplo, o Game Boy Hack, alguma coisa do tipo, vai os 3 ao mesmo tempo. Claro, isso daqui vai pesar um pouco, então por isso que eu tô dando essas pausas aí pra conseguir tá, digamos assim, não sobrecarregando tanto o PC e principalmente ele tá conseguindo fazer tudo ali sem qualquer tipo de risco. Então vão ser as 3 que a gente vai colocar aqui no EasyRooms. Ela vai demorar ali possivelmente um pouquinho porque é um pouquinho pesado, vai dar ali por volta de 6 GB.
E aquela coisa, assim que terminar, a gente volta. E bem, galera, depois de mais ou menos umas 2 horas aqui fazendo a organização das ROMs, finalmente consegui concluir toda a nossa inserção. Apenas fiz aqui uma alteraçãozinha que eu acho que foi muito necessária, pelo menos agora é só desconectar o cartão e conectar no console, que foi a inserção de alguns jogos aqui de Nintendo DS. Eu não ia colocar, mas eu quero tentar ali testar algumas configurações para ver se funciona. E eu acho que é óbvio que eu sou um pouco fã da franquia de Pokémon. Tirando o Ben 10 Omniverse, o restante aqui são todos os jogos de Nintendo DS pra gente poder também testar. E aqui na parte de PSX, galera, eu tirei todos os jogos que estavam antigos e aproveitei para colocar os jogos, digamos assim, de PS1, né, claro, todos os jogos de PS1 ali que, de fato, eu vou chegar a jogar. Então vai ter muito jogo aqui que a gente vai fazer um teste para poder ver se roda, principalmente Resident Evil, Scooby-Doo, que eu também quero testar, que eu só cheguei a abrir, mas não cheguei a jogar. Então vai ter muito vídeo aqui no canal referente a teste dos jogos, então só recomendo vocês a participarem. E aqui na parte de PSP, galera, talvez a gente vai ter uma das sequências de vídeos aqui no canal um pouco mais interessantes, já que a gente tá aqui com Assassin's Creed, Ben 10 Supremacia Alienígena, Carros 1, Carros 2, Fast and Furious Tokyo Drift, GTA Liberty City Stories, Vice City Stories e Simpsons The Game. Ou seja, são jogos ali que a gente vai precisar fazer um teste crucial para saber se funciona. Ah, André, mas eu já vi no vídeo de fulano de tal que funciona. Galera, esse console aqui, o R36H, pode ser uma versão diferente da que você viu. Então por isso que a gente tem que fazer o teste para saber se ele acaba rodando. Sobrou 26 GB ainda, então a gente tem muito espaço aqui para poder inserir os jogos. Eu não vou inserir, digamos, os 26 GB, até mesmo porque eu não vou rodar. Por isso que eu falo que se você for uma pessoa de mentalidade real, você, eu quero jogar somente os jogos necessários, um cartão de 64 GB dá perfeitamente. A não ser que você queira ter a biblioteca completa do GBA, do GBC, do GB, né, que é o Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy tradicional, a biblioteca completa do Atari, de todos os jogos retrô ali que você queira ter. Claro, aí sim você vai precisar de um cartão de memória muito maior, mas se for para uma gameplay estilo a minha ali, que é uma gameplay suave, você não vai ter problema algum. Então aqui é muito simples, a gente vem com o botão direito em cima do Easy Rooms e a gente clica agora em ejetar. Fazendo isso, ele vai pegar, ele vai ejetar de forma segura. Eu costumo esperar ali sempre uns 10 segundos para poder tirar o cartão para evitar qualquer tipo de problema. E aí sim a gente só pega e tira com o máximo de cuidado possível para poder colocar no console. E bem, galera, de finalmente aqui do vídeo, nós já estamos aqui com o console em mãos e dessa vez nós estamos com os emuladores que nós colocamos ali perfeitamente rodando. Claro, vale a pena ressaltar que se a gente for colocar aqui todos os jogos que a gente tá com uma faixa de 8.341 jogos, o que eu não vou chegar a zerar todos, mas é interessante de se ter. Nesse caso, galera, a gente ainda tá com os emuladores de Super Nintendo, de Nintendo 64, de Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS, PlayStation, PSP, com 8 que é padrão do sistema, e o port. Ports eu tô com Space Cadence Pinball e Stardew Valley. E aí o restante aqui de PlayStation a gente tá com Gran Turismo 2, GTA 1, GTA 2, enfim. E de PSP tem aqui os jogos que eu quero testar com vocês nos próximos vídeos. Só que ainda tem alguns vídeos pra frente pra gente poder fazer o teste completo do jogo. Então ainda tem algumas coisas que a gente tem que se falar a respeito sobre esse cara, que vai valer a pena antes da gente testar os jogos de fato. Então, galera, é isso daí. Se você gostou do vídeo, cara, deixa seu like, porque ainda vai ter muita coisa a se fazer aqui no canal. Hoje é um vídeo mais de descontração assim, mostrando a gente atualizando a biblioteca, colocando aí principalmente a parte aqui do Port Master, colocando aí algumas coisas que eu acho que é muito interessante da gente se ter num console como esse. Então, galera, nos próximos vídeos eu vou ensinar vocês a instalar o Port Master, os ports de PC, então ainda vai ter muito vídeo relacionado a esses portáteis chineses. Vídeos assim que muita gente pode não gostar, mas vídeos que vão ser extremamente necessários para essa comunidade. Então, galera, agradeço de coração a todo mundo que ficou até aqui, muito obrigado. Deixa o like aí, se inscreve para poder ajudar o canal a crescer cada vez mais e a gente continuar trazendo conteúdos como esse. Se você tem alguma dúvida ou tem alguma crítica ou qualquer tipo de comentário, deixa aqui nos comentários que eu vou dar atenção para todos. Meu nome é André, galera, e muito obrigado por ter ficado até o final. Fiquem bem e fui!